Você está na presença de Jesus. O Senhor que tem cuidado de você, que tem zelado pela tua alma. Vai erguendo a tua voz para Ele, vai invocando a Ele, vai dando glórias a Ele. Diga para Ele: Deus, eu quero mais de Ti, aleluia. Rima lama materere kovare cantari. Shalamanorina lama materere xerena lama tere. A Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias de toda a tua força. Vai amando a Ele, vai se empenhando na presença dEle. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Rima lama mamatiri xerena lama tere. Se você ainda não era batizado, peça a Ele, batiza, Deus. Desperta em mim, Senhor, o Teu Espírito Santo. Labasuriana lamatere. Gloriadorida lamamatiri xerena lama tere. Um certo momento da vida, um homem, ele estava leproso. E esse homem tinha levado uma serva. E ela, dentro da casa desse senhor, ela viu que ele era leproso. Eu imagino que aquela vida sofria tanto por isso. Os pratos separados, os copos eram separados. Talvez não podia nem dividir o mesmo lugar na mesa. E o pior é que ele tinha que esconder isso de todo mundo. Ele era um herói, mas ele era leproso. E essa jovem, ela chega e ela fala para a senhora, ela fala: se o meu Senhor estivesse diante de um profeta da minha terra, ou de Samaria. Aquela moça que conhecia o Senhor, para ela era um absurdo ver alguém sofrendo com uma lepra, com uma opressão. Oh meu Deus, nós tínhamos que ter uma comunhão tão grande, Pai, ao ponto de não se conformar com nenhum tipo de mal, ao ponto de não achar mais comum, Deus, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, aquele mal-estar, ao ponto de não achar normal, meu Deus, o desemprego, a miséria, as adversidades. E o teu povo ora agora, talvez dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, venha com o teu poder sobre a minha vida. E a tua palavra diz que aquele homem, ele pega uma comitiva e ele vai até o profeta, Deus, o qual manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E aquele homem mergulhou 7 vezes e a pele dele, Pai, foi restaurada. Jesus, restaura cada um de nós. Traz restauração, Jesus, dentro daquela casa. Traz restauração, Jesus, a esse casamento problemático, falido. Traz restauração, Jesus, àquela vida financeira caída, prostrada. Traz restauração, Senhor, a essa família destruída pela fofoca, pela mentira, pelo pecado. Vai pedindo a Ele agora: restaura, Deus. Se você pedir, Ele vai restaurar. Se você pedir, Ele vai entrar com providência. O poder de Deus vai operar na tua vida. Algo vai acontecer. Salamanorina lama ter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 e xerena lá. Rianorina lama mahala. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém? Podemos sentar. Bom dia para quem está em casa também. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, eu vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Amém? Já está preparado aqui o que eu tinha prometido das primícias, né, irmãos? Depois você vai pegar um fruto daqui, ó, e vai levar. Amém?
conforme a sua preferência, o que você achar que for mais viável para você. Posso ler com vocês? Coloca a mão na Bíblia e diga: Jesus, meu coração está aberto, está pronto para ouvir tua voz. Fala comigo, Jesus, para que eu possa ser mais que vencedor. Amém? Diz assim: o Senhor é a minha luz e é a minha o quê? Salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aqui já nesse início, o Davi, ele faz essa declaração. Ele diz que Deus era uma luz para ele. E se Deus é a sua luz, você nunca vai andar em trevas, amém? Você sempre vai estar em caminhos de luz. Você vai sempre estar em caminhos de bênção. Você não vai tropeçar nesse caminho. Quando eu falo tropeçar, é cair em rascadas, se envolver com o que não deve, se perder na vida. O marido nunca vai entrar em algo que não é bom para aquela família, a esposa nunca vai fazer nada que seja prejudicial, o filho não vai entrar em caminhos errados, é assim por diante. E aí ele fala que Deus também é a salvação dele, que tem que ser, não tem outro caminho, além de Deus, para trazer salvação. Só que depois, ele fala até: a quem temerei, né? Não existe como você temer outra coisa. E aí ele diz: e o Senhor é o quê? A força da minha vida. Quando Davi diz que Deus era a força dele, isso explica muitas coisas no ministério que Davi tinha. Se pararmos para lembrar, o Davi, quando você olha para a história de Davi, vencendo urso, leão, gigante, não é verdade? E Davi não fez só isso, Davi impulsionou outros homens a fazerem a mesma coisa. Davi, ele foi usado de uma forma que a gente não consegue contemplar o quanto Deus usou Davi, mas a gente entende que ele fez de Deus a força dele. E aí ele diz: de quem me recearei? Quem ele vai ter algum receio? Não existe. E aí ele continua dizendo no 2: quando os malvados, meus adversários, e aí ele diz: os meus inimigos, investirem contra mim para o quê? Comerem a minha carne. Aí ele diz aqui, ó: tropeçarão e cairão. E olha o 3 agora: e ainda que um exército me cercasse, e o meu coração ele não temeria, e ainda que a própria guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Amém? Ele diz que poderia um exército inteiro se levantar contra ele. Você já parou para pensar um homem contra um exército? É uma coisa absurda, não é verdade? Qualquer um que falasse que enfrentar um exército sozinho, você daria risada. Mas quando Davi diz que ele não temeria um exército, ninguém tem coragem de rir de Davi. Por que não tem coragem? Porque é um homem que enfrentava urso, enfrentava leão, matou um gigante, nunca perdeu uma batalha. Um homem que, quando Saul pediu para ele entrar para o arraial e trazer uma prova, não é, de que ele serviria como genro de Saul, esse homem trouxe o peso dobrado do que foi pedido para ele. Então Davi, ele não tinha o impossível para a vida de Davi, só que ele deixa claro que Deus era a força da vida dele. E quando você começa a pesquisar sobre força, fraqueza, se o seu corpo ele começar a ter fraquezas, por exemplo, você vai começar a ter algumas deficiências naturalmente. Tem gente que vai parar de conseguir ficar em pé, caminhar muito tempo. Você vai ficar em pezinho um tempo, vai começar a ter algumas tremores ali no corpo, não é? E você vai ser obrigado muitas vezes a se sentar. Algumas vezes a pessoa pode chegar até a ter uma paralisia, depender muitas vezes de um andador, não é? De uma muletinha, talvez a própria cadeira de roda, ou então ela vai parando de ter as práticas diárias dela. Quando você olha isso para o mundo espiritual, uma pessoa que ela é fraca, uma pessoa que ela não tem essa força de Deus, todas as vezes que ela estiver diante de uma adversidade, e a adversidade ela vem para mim, vem para você, vem para todo mundo.
Quando eu falar diversidade, vamos pegar o exemplo. Ontem um irmão falou para mim de um caso. Ele falou assim: pastor, tem um moço lá no meu trabalho, e esse moço, de vez em quando, ele é obrigado a sair, ou então ele tem que atender um telefone, e quase sempre é um problema relacionado à esposa dele. Casal novo, casal jovenzinho ainda. A esposa desse moço, ela começa a ver mortos, pessoas mortas. E costuma ver muito, inclusive, o próprio pai dentro da casa. Só que não é uma presença familiar como a pessoa às vezes pensa. É um demônio que está oprimindo. Ela é levada ao hospital, no hospital às vezes ela passa uns remédios, algumas coisas, e ela sai, fica lá uns 3, 4 dias bem, de repente, de novo, ela tem esse surto, começa a ver coisas de novo e leva. O médico vai, dá aquele remedinho, só que as coisas vão se agravando cada vez mais, o remédio vai perdendo efeito, chega um tempo que a pessoa não consegue mais, vai aumentando dose, não é verdade? E a pessoa fica nesse impasse, vai e volta, vai e volta. Chega uma hora que esse casal não vão mais conseguir viver uma vida normal, vão começar a ter muita dificuldade de convivência, fora os desgastes, não é? Mas por que eles estão assim? Eles não estão tendo força para combater esse mal. Mas por que não tem essa força? Porque não fizeram de Deus ali o auxílio da vida deles. Mas o deles é essa perturbação que vem. Mas quantas pessoas, um dia sim, um dia em casa, um dia no hospital, um dia em casa com uma criança? Tem criança que é assim, todo santo dia ela tem algum probleminha, e vai a mãe para o hospital, volta do hospital, às vezes você mesmo, as pessoas até olham e falam: puxa, mas de novo a pessoa com esse problema, mas porque ela está tendo realmente uma fraqueza espiritual, então ela não reage, ela não tem força, ela não toma decisões dentro dela. Se ela perde o emprego, ela não tem aquela convicção: não, eu vou para a batalha, eu vou conseguir, eu vou vencer. Ela não consegue ter confiança para vencer as lutas do dia a dia. Mas por quê, pastor? Porque ela não está tendo força no espírito dela. Agora você vê Davi, ele faz essa comparação, ele diz: ainda que um exército se levantasse, uma guerra se levantasse contra ele, ele diz que não temeria essa guerra. Agora deixa eu te mostrar dentro da Bíblia o exemplo de um homem então que ele tem força e um homem sem força, mas vou mostrar o mesmo homem, amém? Mateus capítulo 26, versículo 50. Mateus 26, vou ler a partir do 47 para vocês, tá bom? (26, 47 em diante). Essa passagem é quando Judas trai Jesus, amém? Ele negocia com os inimigos deles lá, os religiosos que queriam acabar com Jesus. E ele vende Jesus por 30 moedas, e ele combina: quando eu chegar até ele, ele fala assim: eu vou saudar ele com um beijo. E o homem a quem eu beijar, vocês podem prender, porque esse é Jesus. E Jesus estava no monte lá, com os discípulos. E aí diz assim: e estando ele ainda o quê? A falar, eis que chegou quem? Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com quê? Espadas, porretes, vinda de parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. Ou seja, quem tinha mandado isso acontecer isso foi os próprios religiosos ali, os príncipes dos principais dos sacerdotes. Quando a gente fala que Jesus foi crucificado, a gente pensa, né, mas quem que fez isso? Foi o traficante, foi o bandido? Foi a própria igreja. Os próprios religiosos que mataram Jesus. E aí ele diz, e o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. 50. E Jesus, porém, lhe disse: amigo,
aqui vieste. E então, aproximando-se eles, lançaram mão de quem? De Jesus e o prenderam. Ou seja, Jesus nesse momento ele estava já em poder dos soldados dos inimigos, amém? E olha só os 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe o quê? Uma orelha. Nós sabemos que quem fez isso foi quem? Pedro, né? E eis que um dos que estavam com Jesus, volta o próximo lá, 52. E então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada também morrerão. Tá bom aqui. Jesus faz o que? Nós sabemos também já, se pegar as passagens, você vai ver isso. Jesus pega lá a orelha do cidadão, coloca no lugar de novo, faz um milagre ali. Só que quando Pedro ele vai e corta a orelha dele, eu imagino que naquele movimento eles soltam Jesus novamente. Tanto que Jesus foi pegar lá a orelha do moço e colocar no lugar de novo. Amém? Mas toda essa situação, você não viu Pedro ter medo, viu? Sim ou não? Tinha várias pessoas, mandou a multidão, diz a Bíblia, com espadas, porretes na mão ali, pedaço de madeira, que eles estavam ali prontos para o que der e vier. E Pedro sozinho, porque era o único que andava realmente armado ali, ele mesmo tem a atitude de enfrentar. Pedro ficou diante de um grande risco, não foi? O próprio Cristo falou para ele: quem vive da espada, pela própria espada vai morrer. Só que o que fazia Pedro ser tão valente naquela hora, tão forte, ter tanta convicção de que ele podia realmente enfrentar aqueles soldados? Essa força vinha de quem? Da presença de Jesus. E é isso que você precisa entender na sua vida. Quando você está com Jesus, é diferente. Às vezes pode aparecer uma doença, uma enfermidade, um mal. Não é que você não vai ter adversidade, você vai ter talvez muito mais do que as pessoas que não andam com Jesus. Só que você tem uma vantagem. Andando com Jesus, você tem coragem. O médico fala para você: você vai morrer. Você fala: espera um pouquinho, eu sei que Deus vai me dar força para vencer. Eu me lembro da dona Maria, ela está sentadinha ali, né, irmã Maria? A senhora falou que com 40 anos de idade o médico falou que a senhora ia morrer com problema do coração, não era? Foi isso? Faz quantos anos já isso? Mais uns 40 que passou. Quanto tempo a senhora tinha de vida aquele tempo que ele falou? Já faz 40. Mas quanto tempo ele falou que a senhora ia ter de vida, mais ou menos? Naquela época ele falou para a senhora, senão a senhora ia morrer nesse não. E se não fizesse, o que ia acontecer? E se não fizesse a cirurgia? Ia morrer. Não era tanto que a senhora está aqui até hoje, né? Ela falou que talvez não era nem o plano de Deus, era para livrar. Ela está aí. Só que ela deixou aquilo lá, não é o que você tem que fazer, você tem que ir lá fazer o tratamento. O médico é uma autoridade, ele sabe. Mas o que eu estou tentando mostrar, que você vê, há 40 e poucos anos atrás, quase 45, ela tinha quase 40 naquela época, ela estava praticamente condenada se ela não fizesse uma cirurgia. A senhora não fez a cirurgia? A senhora fez ou não? Nem voltou mais lá. Olha lá, tá vendo? Sumiu, desapareceu. Mas onde que eu quero chegar? Teve força. Não sei se ela teve medo de morrer, acho que não, porque senão eu tinha feito tratamento com medo. Mas havia força dentro dela para seguir a vida dela. Tem gente que a partir daí já começa a calcular quem que vai ficar com as crianças dentro de casa, já começa a pensar o que eu vou fazer da minha vida agora, eu vou fazer tal coisa, porque ela está diante de uma adversidade, só que ela não tem ali como vencer aquilo. Mas quando você é de Jesus, você sabe que aquilo ali não vai se cumprir, aquele mal. Você sabe que aquela maldição vai ter que cair por terra. Você que está buscando talvez uma melhoria na tua vida, você sabe que Jesus vai te abrir uma porta. Você sabe que em algum momento da tua vida Ele vai trazer para você algo e aquilo que você espera vai dar certo.
Tem gente que ela tem dentro dela essa convicção. Ela fala, pastor, eu sei que Deus vai me abrir uma porta, vai me trazer um caminho. Ela sabe. Agora, a pessoa que ela não tem essa convicção, irmão, ela vive uma vida triste, abatida, desanimada. Muitas vezes capengando de um lado, capengando de outro. Mas por que isso daí? Está faltando a presença de quem? De Jesus. Jesus, ele traz essa capacidade para você, de você se tornar uma pessoa forte e capaz de vencer qualquer adversidade. Diga graças a Deus. Um pouquinho mais à frente, você vai seguir mais à frente até o versículo 69. Eu vou mostrar o mesmo Pedro agora, tá bom? Mesmo Pedro. Só que agora Pedro não estava mais com Jesus. Agora Pedro estava afastado de Jesus. Eles levaram Jesus. Se você continuar a tua leitura, você vai ver. Jesus foi espancado. Pastor, mas por que Jesus, então, ele não saiu daquela situação? O próprio Cristo fala lá, depois daquilo que a gente estava lendo, que ele poderia orar ao Pai e ele enviaria 12 legiões que fosse necessário de anjos. 12 legiões de anjos dariam um fim até no planeta Terra, se quisesse. É verdade ou não é? Só que ele falou, eu não vou mudar o plano de Deus. E quando até as autoridades falaram que podia soltar Jesus, Jesus falou, vocês não teriam autoridade sobre mim se o meu Pai não tivesse dado. Ou seja, Jesus estava pronto, amém? Pronto para vencer qualquer situação, mas também passar por qualquer adversidade. E aí tudo bem, o Pedro se afasta. Quando Jesus é levado e se afasta de Pedro, no caso Pedro se afasta de Jesus, a Bíblia diz que ele começa a seguir Jesus de longe. Tem muita gente seguindo Jesus de longe. Como assim seguindo Jesus de longe, pastor? Ela fica em cima do muro. Ela não anda no pecado necessariamente, mas também ela não toma decisões em relação a Deus. Ela não é aquela pessoa que ela vive a palavra, mas ela fala, mas também não estou em pecado, pastor. Não tem um povo que fala assim? Eu não sou perfeito, né? Não sou de Deus, mas também não sou do diabo, tem gente pior do que eu. Como se esse ambiente fosse um ambiente bom, saudável para a vida espiritual, e não é. Eu tenho que tomar partido, eu tenho que estar com Jesus, ou não adianta, eu vou perder meu tempo. Pastor, mas como que eu vou estar com Jesus? Você tem que sair das práticas erradas e estar na palavra de Deus. Aí eu tenho que pautar minha vida. O que a palavra diz? Que isso é errado? Então eu não vou fazer. Isso aqui é o certo. Eu não gosto disso. Mas a Bíblia diz que esse é o correto. Amém? Não é o que a igreja diz, o pastor fala que você tem que fazer o que a Bíblia te diz. Porque um dia no julgamento, é esse livro que vai ser aberto. Você falar, eu fiz o que o pastor mandou. Deus vai falar, quem é pastor? Não tem pastor aqui. Aqui é o julgamento, é aqui, ó, esse livro que vai ser aberto. Amém? Então não dá ouvidos a pregadores que dizem o que eu tenho que falar aqui é o que está aqui dentro. Diga graças a Deus. Nunca saia do que está aqui. Mas o pastor disse que viu um anjo. O anjo falou para ele. Foi assim que um profeta foi devorado por um leão. O profeta velho falou, também sou profeta, Deus acabou de mandar um anjo aqui e falou assim para mim. Ele falou, foi, então vamos atrás, sabe? Deus manda te falar. E você fala, nossa, Deus mandou falar comigo. E você vai atrás. Um dia você quebra a cara. Mas Deus me colocou. Não foi Deus, não. Você deu ouvidos a quem? A homens. Você tem que ouvir Deus, a palavra de Deus. 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Olha, o mesmo Pedro, tinha acabado de cortar na noite anterior ali, a orelha de um soldado. Mas ele faz o quê? Negou diante de todos, e dizia, não sei o que você está falando, o que você dizes. Olha que sem vergonha, né, irmão? É verdade ou não é? Estava com Jesus, safado. E estava, não estava? Cortou a orelha de Malco, não foi? Viu Jesus partir o pão, multiplicar, alimentar várias pessoas. O Pedro foi um dos que mais deu trabalho para Jesus. Aí ele vira e fala assim, não sei do que você está falando. Eu?
Aí você fala, você não é crente? Aí a pessoa está no caminho errado, né? Eu crente? Não. A minha mãe vai numa igreja de crente lá, mas eu não. Sem vergonha. Não é? Você orou, chorou na presença de Deus, pediu para Jesus, Jesus, eu vou andar com o Senhor. Aí Deus deu livramento, e depois, não conheço esse Deus, não. Eu não gosto dessa raça de crente, não. É como que não gosta. O Pedro fez isso. Mas por que ele estava fazendo isso? A distância de Jesus leva as pessoas a se acovardarem. Olha o que diz depois. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Você sabe o que eles começaram a desconfiar? Porque o jeito de falar de uma pessoa quando está com Jesus é diferente. A pessoa que ela já provou das coisas de Jesus, ela é diferente. O falar dela é diferente. Você está entendendo? Eu me lembro fazendo os trabalhos de faculdade, eu ia apresentar o trabalho de faculdade, às vezes me esquecia, parecia que estava dentro da igreja, né? Amém, irmãos? Falava desse jeito para o pessoal na sala de aula, o pessoal ria, até debochava depois, que parecia, falava o pastor lá, achando que está dentro da igreja, pedindo até para confirmar com amém. Eu não tinha confirmado nenhum, estava apresentando os trabalhos, né? E às vezes fazia isso. Denunciava, não precisava nem de você falar assim, eu sou crente. E já me chamava de pastor, sem nem ter falado que era pastor. As palavras. Você vai falar com alguém, a pessoa fala alguma coisa ruim, você está amarrado em nome de Jesus. As suas palavras já denunciam, não é verdade? Agora tem uns crentes que as palavras dele, quando olha, ele fala, eu sou de Jesus. A pessoa fala, não é não. Mas como é que não é? Porque as palavras dela denunciam. Fofoca, mentira, não é? Os palavrões, coisas que não deveria jamais sair da boca daquele cidadão, ele sendo crente, ele fala aquele monte de coisa, e ele fala que ele é de Jesus. Ô pastor, mas é pecado palavrões? A Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Amém? Então é pecado ou não é? Então é pecado, está escrito. Amém? Salmo 45, a Bíblia fala que você tem que ter a língua como a pena de um destro escritor. Você tem que vigiar muito. Amém? Naquilo que você vai falar. O destro escritor, o escritor bom, ele sabe usar as palavras de maneira que elas ficam coerentes com o propósito dele. Ou seja, se a sua língua é como a pena de um destro escritor, todas as suas palavras elas têm que ser primeiro calculadas. Amém? Então você não fala qualquer coisa. Então é diferente. Só que olha ali, 7:2, né? Esse eu já li já. Aí ele diz assim, ele negou outra vez com juramento, não conheço esse tal homem, 7:3, e logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, olha, verdadeiramente tu és deles, pois a sua fala o quê? Ou seja, você fala igual o tal Jesus, as tuas palavras parecem as palavras de Jesus. Só que o Pedro estava agora acovardado. Pastor, mas cadê aquela confiança que tinha nele? Por que o Pedro não tem essa confiança agora ali? Porque ele estava longe de Jesus. O que te faz ser forte é a presença de Jesus. Amém, igreja? Ficou calor agora para vocês? Está frio? Sério? Então tá bom. Deixa o marcador, já vou voltar aqui. Lucas 11:20. 11:21. Lucas 11:21. Às vezes eles estão ligando o ar, mas dá para deixar só ventilando qualquer coisa, só para o arzinho pegar. Às vezes não é bom você ficar respirando o ar de todo mundo também, né, irmãos? Apesar que, pelo menos falam, né? Fica abafado, aí a pessoa pega isso, aquilo, não sei o quê. Mas se é de Jesus, não vai pegar nada, não, irmão. Né? Você vai pegar prosperidade, bênção, dinheiro, né? Tem gente também, tudo que você fala, ela já tem uma desgraça para colocar no caminho da pessoa, né? Você fala, estava lá. Lembra na época da Covid? Você tossia e já fala para você assim, não é Covid, não? Olha lá.
E se tossisse no ônibus, apanhava, né, irmão? Você tinha que descer primeiro para tossir. Não, sério, quando eu estava em Curitiba, era pandemia, eu me lembro, peguei um ônibus uma vez e começou a dar aquela... Sabe quando você vai tomar alguma coisa e engasga? E fica aquela tosse? Não vai embora naquela tosse, né? Parece que trava na garganta. Irmão, eu tossi uma vez, fizeram assim, todo mundo virou. Eu já desci no primeiro tubo que tinha. Ué, você fica lá dentro, já tinha uns casos que tinham batido na pessoa, só falta me dar um couro dentro daquele ônibus lá, não é? Ela fala que você está com Covid. Eu tinha uma irmã minha que ela lavava todo o dinheiro que ela pegava de troco assim, você chegava na casa dela assim, estava pendurado nos varalzinhos dela. É verdade. Não sei se ela ainda está fazendo isso, mas ela estava tudo penduradinho lá. Você ia na casa dela, ela trazia uns negócios para você lavar primeiro o pé ali na entrada, primeiro, para você depois entrar na casa dela. Fala, não, vai trazer Covid para dentro da minha casa. Desse jeito. Terrível. Posso ler? Lê comigo. Quando o valente é aquela pessoa que ela tem ausência, né? Ela não, ou melhor, usar um termo assim, porque o medo em si, ele faz parte, você vai ter. Ah, pastor, essa pessoa não tem medo de nada. Isso é tudo mentira. Todo mundo tem medo. Só que tem gente que não se paralisa diante do medo. Não é verdade? Você tem aquele receio, só que você não vai se dobrar para aquele receio. Amém, igreja? Mas medo todo mundo tem. Quando você não tem numa área, você vai ter na outra. Ah, mas é valente. Tem gente que até a valentia dele é por causa do medo mesmo que ele tem. É o excesso de medo que faz ele ser valente às vezes. Você já viu um animal de estimação? Eles são medrosos. Você vai para o lado dele até, não é? Mas daí o que ele faz? Ele ataca, não é? Mas tem medo. Você vê, o medo leva ele às vezes até uma valentia maior. Mas o que diz ali? Quando o valente guarda armado a sua casa, o que acontece? Em segurança, tudo que ele tem está protegido. Se você estiver se sentindo ali, ou então sendo um valente, uma pessoa que está bem preparada para alguma coisa. O Pedro, quando Jesus estava lá diante dos adversários, o Pedro estava bem, sim ou não? Tanto que ele puxou uma espada para defender, pensando que ia defender a Cristo. Olha a valentia que tinha em Pedro. Só que olha o que ele diz depois. 22. Mas sobrevindo outro mais valente que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Ou seja, quando alguém mais valente, o mais forte, vem contra você, ele se daí consegue tirar toda a tua armadura, ou seja, ele tira aquilo a qual você se garantia. Você pega, por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade, ela pode sentir qualquer dor, mal-estar, ela não vai pensar em câncer, não vai pensar em tuberculose porque ela tossiu, ela não vai pensar em diabetes porque ela teve ali talvez um desequilíbrio ali no corpo na hora, ela não vai pensar isso. Mas diz que você chegar aos 50 anos, você tossiu, você já... Não sei se é verdade isso, não cheguei lá ainda não. Não é não? Diz que tem uns que começa a pensar, uma tosse de nada, senti uma dor no corpo. Já começa a pensar, será que é osteoporose? Será que é... Não, já começa a ficar pensando se é alguma coisa grave. Se mexeu, tem alguma coisa normal. Será que é câncer? Mas muda. A juventude te traz uma autoconfiança. É uma armadura que você tem. Só que quando o mais valente, a doença, a enfermidade, um demônio, ele vem, ele toca em você, ele tira toda a sua armadura. Você pega aquela pessoa que ela trabalhava, é um bom funcionário, ninguém é melhor que ela naquele trabalho. Ela se garante lá. Mas de repente alguém vem e manda ela embora. Aí bate o medo nela. No medo ela já começa, eu nunca mais vou conseguir trabalho, eu nunca mais vou arrumar um emprego desse. Ela já começa a entrar em desespero, não vou conseguir pagar minhas contas. Mas ela não é um bom profissional? Sim ou não? Antes ela não dizia que ela podia abrir a boca, que ela conseguia trabalho onde quisesse? E por que agora está tão prostrado? Ou seja, o inimigo tira a sua armadura. O que eu posso aprender com isso? Eu nunca posso ficar longe de Jesus. Porque quando o valente se levantar contra a sua vida,
você precisa estar mais valente do que o valente. Diga graças a Deus. Seja mais valente que o valente. Como que eu vou fazer isso? Estando ao lado de Jesus. Pedro do lado de Cristo era o homem valente. Não tinha medo de soldado, não tinha medo das espadas deles, não tinha medo dos porretes que eles carregavam, como diz a Bíblia. Mas longe de Jesus, ele tinha medo até de uma serviçal, que falava para ele assim: você estava com Jesus, não estava? E já começou a entrar em desespero, tremer: não, nunca vi, não conheço. O outro: olha, tua fala te denuncia. E ele já fugindo, até que o galo começou a cantar. Mas olha o que Jesus fala depois, no 23. Quem não é comigo, quem não está comigo, né, não ajunta, ele está fazendo o quê? Ele está espalhando. Ou seja, se eu não estiver verdadeiramente com Jesus, eu não vou ser forte. Se eu não estiver realmente na presença de Cristo, eu já estou o contrário disso. Então, provavelmente, eu vou me tornar o maior dos covardes, não é? Mas se eu estiver na presença de Jesus, você vai ver de mim a mesma atitude que havia em Davi. Davi falou: eu venci o urso, venci o leão, eu vou vencer esse gigante também. Não sei qual que é o gigante da tua vida, mas você não deve se preocupar com o tamanho do adversário. Você tem que se preocupar se você realmente está com Jesus. Pastor, eu estou com Jesus, eu estou na presença de Jesus. Se Ele é a tua força, você fez de Deus a sua força, vai lá em Salmos 27, 3. Olha o que ele diz lá. As palavras do próprio Davi. Ainda que um exército me cercasse. O Pedro, quando estava com Jesus, ele teve medo daquela multidão que veio? Teve nada. Pastor, mas tinha homens armados, soldados experientes. Pedro nem aí, irmão. Meio assim, ninguém vai levar Jesus hoje. Ninguém vai tocar nele. Jesus que deu a bronca nele, falou: guarda a tua espada. Mas olha a valentia que havia em Pedro. De repente se tornou um covarde. Olha o Davi falando: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o quê? Ou seja, em Deus Davi estava falando: eu vou vencer. Você acha que um homem consegue enfrentar urso, leão, gigante? Consegue nada, irmão. Mas como que Davi conseguia? Deus. A força de Deus que estava nele. Sansão era forte, mas a Bíblia diz: o Espírito Santo se apoderava de Sansão. E o Sansão tinha aquela reação toda. Você não tem ideia, irmão. Talvez você tenha vencido de adversário no mundo espiritual por causa da presença de Deus em você. Mas nunca esteja numa posição que alguém seja mais valente que você. Amém? O valente que eu estou dizendo não é para sair discutindo em trânsito, brigando com o vizinho, ameaçando pessoas. Não é essa valentia, não. Estou falando da valentia espiritual. Aquela que não deixa você ser paralisado pelo medo, por trauma, por falta de recursos, por desemprego ou por qualquer que seja o mal. Você nunca vai ser paralisado. Diga graças a Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé então. Fala para o teu irmão aí: seja mais valente que o valente. Fala para ele. Você tem que ser mais valente que o valente. O diabo, ele é valente, mas você tem que ser mais. Amém? Você tem que ser mais valente do que o valente. Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Jesus, e de olhos fechados, com seu coração aberto à presença de Jesus. Talvez em alguns momentos das nossas vidas nós somos tentados a ser como Pedro, a ter medo, a fugir, a não conseguir enfrentar. E aí bate às vezes aquele desespero, você começa a ter medo de uma doença, do desemprego, medo de não conseguir honrar compromissos. Às vezes começa a bater o medo até de lidar com situações, e vamos nos tornando fujões, vamos nos tornando ali covardes espirituais.
Só que quando você está do lado de Jesus, não. O Senhor é a tua força hoje. Fala para Ele, declara isso para Deus. Deus, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha capacidade, Deus. O Davi declarou isso para ele. Davi falou, ainda que um exército me cercasse, ele diz, eu não temeria. Talvez tenha um exército realmente te cercando, e outros homens de Deus não temeram. Eliseu não temeu o monte cercado de soldados inimigos. A Bíblia diz que Eliseu conduziu eles por um caminho que tirou eles daquele lugar, para não ameaçar o monte e a cidade. E assim é na tua vida também, quando você está do lado de Deus. Mesmo que as lutas, as adversidades, as batalhas se levantam, em Deus você é mais do que vencedor. Aleluia. Queremos, ó Deus, hoje adorar somente ao Senhor, Pai. E quando as coisas se complicarem, meu Deus, quando esses exércitos se levantarem, que essa pessoa tenha, Pai, a força, que ela tenha a convicção, que ela tenha condições, meu Deus, de enfrentar qualquer adversidade. Vai falando para Ele agora, Deus, me dá força. Me dá força para vencer essa doença, essa enfermidade. Me dá força, Deus, para poder ajudar a minha casa, a minha família. Me dá força, Deus, para concluir os meus propósitos. Talvez está faltando força em você. Talvez você começa muitas coisas nessa vida e vai deixando pelo caminho. Não conclui, não termina. E quando você olha para trás, o tempo está passando, a tua força está se esvairindo, mas você não conseguiu mudança, você não conseguiu avançar. Mas vai pedindo para Ele agora, Deus, me fortaleça, venha com o teu poder. Ô mulher de Deus, Deus quer te levar à vitória, Ele quer te levar à transformação. Vai buscando então agora, vai dizendo para Ele, Deus, toma a frente da minha vida. Davi falava, quem eu vou me recear, quem eu terei medo, de quem eu vou realmente me preocupar? Ele não tinha nenhuma preocupação, nada abalaria a fé de Davi. É hora de você se entregar, de dizer, Deus, então tenha liberdade na minha vida. Não é religiosidade, mas é aquela comunhão, é dizer, Deus, eu quero que o Senhor caminhe comigo, eu quero estar, meu Deus, verdadeiramente na tua presença. Você vai perceber que a vitória vai te tomar, as coisas vão dar certo, aquilo que está te impedindo vai cair por terra, e você vai ser em tudo mais do que vencedor. Aplaudir bem forte, meu Deus. Glória a Deus.